boa tarde a todos, bem-vindos aí a mais um webinário. Hoje a gente vai falar sobre a certificação, qualidade e qualificação dos inversores. Temos dois convidados, o professor Marcelo Villalba, um dos professores aí da Unicamp, grande entusiasta aí também do canal solar, e o engenheiro Gilson, também especializado nessa parte de qualidade e qualificação de inversores. Esse webinar está sendo gravado, vocês vão poder assistir ele novamente no YouTube daqui a uns 2 ou 3 dias, tá? A gente vai deixar as perguntas para o final, tá? Vocês podem escrever as perguntas aqui no chat da plataforma, eu vou dar um oi para vocês. E no final da apresentação dos professores, eu vou intermediar e vou ler aqui as perguntas de vocês, tá? Então, Marcelo, podemos começar. Obrigado novamente aí pelo convite, sempre uma grande satisfação participar dos webinários aqui do Canal Solar, e também devo dizer que eu aprendo muito aí assistindo esses webinários que vocês promovem. Vamos lá então, recebi o convite aí alguns dias atrás para falar um pouquinho sobre a questão da certificação e da qualificação de inversores aqui no Brasil, e eu estendi esse convite ao meu colega Gilson Machado, que vai se apresentar daqui a pouco. Gilson é membro do meu grupo de pesquisa na Unicamp, o LESF, Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos, e ele conhece como ninguém esse assunto, ele é a melhor pessoa aí para falar sobre isso. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, vou falar um pouquinho do nosso laboratório, do que a gente faz na Unicamp, para quem ainda não nos conhece, devo ser muito breve, e na sequência, então eu passo a palavra para o Gilson, tá? Que já vai estar com vocês aí, vai falar bastante coisa sobre testes de inversores, né? Então, quem somos nós, né? Nós somos um laboratório focado em sistemas fotovoltaicos, ligado a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, né? Nós temos nossa missão principal é o desenvolvimento de pesquisas, desenvolvimento de tecnologia, formação de pessoas através dos nossos programas de mestrado, doutorado, programas de extensão, né? Essa é a nossa missão principal, tá? E a gente também, como parte aí da nossa atuação, como parte da transferência de conhecimento para a sociedade, nós também oferecemos serviços técnicos de certificação, qualificação de inversores, módulos fotovoltaicos, consultorias na área de usinas solares, inspeções de sistemas. Então, tudo que é relacionado ao mundo dos sistemas fotovoltaicos, a gente tem condições de abordar e de oferecer para o mercado brasileiro. Nós somos um dos laboratórios homologados pelo Inmetro para certificação de inversores, tá? E também de módulos fotovoltaicos, como eu vou mostrar daqui a pouquinho no próximo slide, tá? A gente tem hoje uma certificação nacional, né, que é regida pela portaria número 4 de 2011 do Inmetro. Essa certificação prevê um conjunto de testes, né, que são realizados nos inversores fotovoltaicos, que tem o objetivo principalmente de verificar como que esses inversores interagem com a rede elétrica, né? O objetivo é saber se a energia injetada na rede tem qualidade, se a conexão do inversor com a rede é segura, né? Esse é o objetivo dos testes realizados no âmbito da certificação do Inmetro, tá? Entretanto, né, alguns fabricantes têm solicitado para a gente alguns testes adicionais, né, com o objetivo de conhecer um pouco mais a fundo esses equipamentos e mostrar para o mercado um pouco mais sobre esses equipamentos, né. Então, o Gilson depois vai falar em bastante detalhes sobre isso, né, eu estou só adiantando aqui o assunto, mas, por exemplo, nós podemos fazer análises térmicas dos inversores, análise dos algoritmos de MPPT e outros testes que se julgarem importantes, né. O Gilson vai comentar sobre alguns deles, tá. Então, a gente amplia um pouquinho, né, o leque da certificação Inmetro, que é uma certificação compulsória. A gente amplia um pouco com alguns testes que não são compulsórios no Brasil, mas são importantes quando você pretende diferenciar equipamentos, né, verificar realmente qual é a qualidade de um equipamento, qual é a qualidade de um inversor fotovoltaico. Então, essa é uma linha de atuação também que a gente vem realizando aqui no nosso laboratório. Aqui são algumas imagens dos equipamentos que nós utilizamos na realização dos testes dos inversores. Nós temos aí, do lado esquerdo aqui, um equipamento que é uma fonte de corrente alternada programável, tá? É uma fonte que simula
a rede elétrica. Então, quando nós fazemos o teste do inversor, nós não conectamos o inversor diretamente à rede, nós conectamos a um equipamento que simula o comportamento da rede elétrica, né, justamente para verificar o que acontece com o inversor, como ele reage quando surgem fenômenos transitórios na rede elétrica. Por exemplo, uma sobretensão, uma sobrefrequência, um fundamento repentino de tensão, enfim. Então, a gente consegue reproduzir esses fenômenos em laboratório e verificar como que o inversor reage diante disso. Tá? Esse equipamento central aqui, que vocês estão vendo, é uma carga RLC, tá? É uma caixa grande, cheia de resistores, indutores e capacitores, né? É um equipamento programável, então ele faz automaticamente a seleção dos componentes, né, de acordo com os valores de resistência, indutância e capacitância que você define, tá? E com isso a gente consegue criar uma carga sintonizada numa frequência, tá? E essa carga sintonizada, ela é usada no teste de antilhamento, que é um dos principais testes, quando a gente fala de segurança de inversores, esse é um dos principais testes realizados em laboratório. Tá? O que é o ilhamento? Acho que o Gilson vai falar depois, mas só aproveitando que eu estou já com a mão na massa aqui, o ilhamento é um teste que é feito no inversor para verificar a capacidade que esse inversor tem de detectar a ausência da rede elétrica. O que seria isso? Né? Você tem lá um inversor que está ligado à rede, numa residência, por exemplo, tá? Quando ocorre uma falha da rede elétrica, esse inversor não pode continuar sozinho alimentando as cargas, ele não pode continuar energizando aquela residência, aquela instalação. Ele precisa perceber que houve uma falha da rede elétrica, né, da alimentação da rede de distribuição pública, tá? E ele precisa então se desconectar. Tá? E esse teste é feito com esse equipamento que vocês estão vendo aí. Aqui do lado direito a gente está mostrando para vocês, aqui na parte de cima, simuladores de módulos fotovoltaicos. Tá? A gente consegue reproduzir o comportamento de módulos fotovoltaicos em laboratório. Tá? Então, quando eu vou testar um inversor, eu não utilizo, poderia até utilizar módulos fotovoltaicos reais, né? Mas por uma questão de reprodução, né? De capacidade de reprodução de eventos, reprodução de fenômenos, reprodução de padrões, né? E até para você poder operar o laboratório em momentos em que não existe luz solar, né? Então é importante você ter esse tipo de equipamento, tá? E aqui do lado direito, aqui mais embaixo aqui, a gente vê medidor de energia, tá? Que é um equipamento que faz a medição da eficiência do inversor, eficiência e qualidade de energia também, harmônicos, corrente, enfim, tá? E aqui embaixo um osciloscópio convencional. Então esse é o nosso conjunto de equipamentos, nós utilizamos tanto em pesquisas como em testes de inversores comerciais. Aqui eu estou mostrando para vocês, não é o assunto do webinar de hoje, mas só aproveitando aqui, falando um pouquinho mais sobre o nosso laboratório. Essa aqui é a divisão de módulos fotovoltaicos, também nosso laboratório é homologado pelo Inmetro para realização de testes de módulos fotovoltaicos, de acordo também com a portaria número 4 de 2011, tá? E nós estamos trabalhando agora, a gente deve colocar em operação em março, né, após muito tempo, já tem alguns anos que a gente vem trabalhando para montar esse laboratório, então em março desse ano, finalmente, a gente deve colocar em operação um grande conjunto de equipamentos, tá, com os quais nós conseguimos realizar os testes realizados internacionalmente, testes que antes não eram realizados aqui no Brasil. Então a gente consegue fazer praticamente todo o circuito de testes das normas, da norma IEC, a norma internacional, sobre módulos fotovoltaicos cristalinos. Tá? Em breve a gente vai divulgar mais isso, a gente deve também voltar aqui no Canal Solar para falar especificamente sobre esses testes e mostrar esse laboratório, né? Então a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso para vocês futuramente. Aqui algumas imagens, né, dos equipamentos que nós estamos colocando em operação, tá? Então em breve esse laboratório vai estar operante e eu espero também que em breve esse laboratório possa receber visitas, né? A gente hoje, pela situação atual, a gente não pode receber pessoas, não pode abrir a universidade para vocês, né? Mas a gente espera que essa situação futuramente se modifique, né? Para que a gente possa abrir então aí a nossa casa para quem quiser nos visitar, tá? Aqui algumas imagens de atividades de pesquisa, né, que a gente realiza. Aqui, por exemplo, são protótipos de inversores para conexão à rede, inversores fotovoltaicos, protótipos desenvolvidos no nosso laboratório, não são ainda
equipamentos comerciais, mas a gente está trabalhando para o desenvolvimento de versões comerciais desse equipamento, tá? E aqui algumas outras imagens de trabalhos que nós realizamos, aqui, por exemplo, do lado esquerdo aqui, esse aqui é um trabalho sobre otimizadores de potência. Aqui são três protótipos de otimizadores de potência para operação com módulos fotovoltaicos, tá? Então, é uma das pesquisas que nós realizamos. Aqui são algumas fotos, aqui no centro, um traçador de curvas que a gente desenvolveu no laboratório. Ainda é um desenvolvimento bastante experimental, mas futuramente ele pode ser continuado, pode se transformar, quem sabe, num produto comercial para ser utilizado e comercializado aqui no Brasil, né? E aqui algumas imagens de conversores, no caso aqui é um inversor híbrido, trabalha com solar e baterias, foi um trabalho de doutorado que foi concluído recentemente, tá? Então aqui são algumas amostras de coisas que nós fazemos, né, pesquisas que nós desenvolvemos. Aqui estou mostrando para vocês algumas imagens da nossa bancada de testes de inversores. No caso aí tem um inversor que é comercializado aqui no Brasil, que estava sendo testado aqui no nosso laboratório, no momento em que essa imagem foi registrada, né? O Gilson depois vai falar um pouquinho mais sobre esse equipamento. A gente estava aqui nesse caso trabalhando para verificar o funcionamento do sistema DPM, que é o Dynamic Peak Manager, que é um sistema que esse fabricante utiliza para tornar o inversor imune a situações de sombreamento parcial, tá? É bem interessante esse sistema, é um dos assuntos que eu acho que o Gilson, na sequência aqui, vai abordar com bastante profundidade aí para vocês. Eu não vou me alongar muito aqui, não é objetivo aqui falar sobre, entrar muito a fundo aqui nos inversores, né, até porque eu quero deixar espaço aí para o Gilson falar, mas aqui só estou listando aqui rapidamente os principais sistemas de controle que você encontra no inversor fotovoltaico. O inversor solar é um equipamento bastante sofisticado, né, ele não é um simples conversor CCCA, né, ele é um equipamento que tem um conjunto importante de sistemas de controle, sistemas de proteção, né. Dois dos sistemas são os controles de tensão, o controle da corrente de saída, né, são os controles fundamentais, são os controles básicos do inversor, né. Depois nós temos, como eu já mencionei para vocês, o sistema de detecção de ilhamento, que é um sistema de proteção, e o sistema de MPPT, que é o sistema de rastreamento do ponto de máxima potência do inversor, que é um sistema, é um recurso importante e obrigatório em todos os inversores para a operação com módulos fotovoltaicos, tá? Tem um artigo de minha autoria, você pode encontrar depois no canal Solar, tem a parte 1, eu não fiz ainda a parte 2, espero fazer futuramente, que fala sobre, então, funções e requisitos técnicos dos inversores fotovoltaicos. Vocês podem encontrar esse artigo já publicado no canal, onde eu abordo um pouquinho mais de profundidade, tá? Quais são os sistemas de controle dos inversores. E, para quem tiver interesse também, eu deixo aqui uma referência, duas referências, aliás. Tem esse livro aqui, o Grid Converters, né, for Photovoltaic and Wind Power Systems. É um livro bem interessante para quem é da área de elétrica, né, para quem é da área de engenharia, e para quem está começando a entender como é que funcionam os inversores, como que eles se conectam à rede, quais são os mecanismos de sincronismo, de controle, etc. Tá? E tem aqui também uma referência que é aqui da minha tese de doutorado, defendida em 2010, que está disponível no repositório de teses da Unicamp, para quem tiver interesse também, onde eu falo bastante sobre os controles dos inversores. Bom, eu fui bem rápido aqui, né, não queria realmente gastar muito tempo aqui. Eu vou passar a palavra, então, para o Gilson, ele vai se apresentar e vai falar, então, sobre os trabalhos que ele vem realizando no nosso grupo de pesquisa a respeito da certificação e da qualificação de módulos fotovoltaicos, de inversores fotovoltaicos. Eu estou sempre com inversores e módulos na cabeça, às vezes eu troco. Então Gilson, a palavra está com você, passo então a bola aí para você. Obrigado aí pela atenção. Eu permaneço aqui assistindo ao webinário e também ajudando aí a resolver as questões e perguntas aí no final da apresentação. Maravilha. Vou passar a tela aqui para o Gilson. Gilson, é só aceitar aí a transmissão de tela e a gente já confirma aqui que está a apresentação. Ok.
Certo, olá, boa noite a todos. Como o professor falou, o professor Marcelo Villalva, nosso webinário hoje aqui em relação à certificação e qualificação de investidores fotovoltaicos. Meu nome é Gilson Marivra Machado, sou engenheiro eletricista pelo Instituto Federal do Maranhão e atuo como mestrando na Unicamp, no Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos, justamente nessa área de certificação e qualificação de investidores fotovoltaicos. Nós vamos abordar um pouco aqui, além da certificação dos investidores fotovoltaicos, aquilo que ainda não é certificado no Brasil, referências normativas internacionais que auxiliam na certificação de alguns outros itens, como, por exemplo, eficiência de investidores fotovoltaicos. Então, vou passar brevemente pelos ensaios. São vários ensaios normativos brasileiros que são adotados para certificar investidores no Brasil. Então, vou passar um pouco por cada um deles. E, logo em seguida, vou apresentar um pouco duas linhas de pesquisa que são abordadas no laboratório, que são de eficiência de investidores. Então, nós vamos começar com a certificação, apresentar as normas. Vamos falar um pouco de eficiência de investidores fotovoltaicos. Isso aqui é um tema com normas que normas internacionais, não existe referência normativa no Brasil para esses itens. Vou apresentar um pouco os conceitos que são encontrados nas normas internacionais, para que logo em seguida apresente um pouco das normas e quais conceitos estão em cada norma. Preferi colocar nessa sequência para evitar uma redundância de falar em cada norma conceitos que são iguais. E ao final apresento as normas e algumas medições, como o professor falou, de um investidor da Fronius, que tem os algoritmos globais. Certo. Certificação de investidores. Um sistema fotovoltaico é construído basicamente pelos seguintes elementos: módulo fotovoltaico, estrutura de fixação, inversores, dispositivo de proteção e cabeamentos. Entre tais componentes, o inversor é um dos equipamentos mais importantes do conjunto. Não necessariamente, além de sua função de converter energia CC em CA, ele tem múltiplas funções de proteção, de coordenação, de controle de fator de potência, proteção para distúrbios na rede, e alguns deles são esses que podem ser vistos no gráfico. Ele precisa estar apto a acessar o fornecimento de energia à rede elétrica em caso de faltas. Aqui um breve exemplo de que seria uma tensão nominal padrão, e aqui distúrbios comuns na rede elétrica, que o investidor precisa estar apto a acessar o fornecimento de energia de acordo com os limites que são apresentados em norma, como, por exemplo, afundamento de tensão, interrupção, sobretensão, distorção harmônica, componente CC, alteração de frequência e deslocamento de fase. Aqui são apenas alguns, são os principais, existem outros que são abordados durante os ensaios. No Brasil, a certificação dos padrões de qualidade e segurança é realizada por laboratórios designados e acreditados pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. É um instituto que regula essa certificação e controle de diversos equipamentos. Os investidores fotovoltaicos que entram no país não são diferentes, precisam ser certificados. O Inmetro ele regula por meio da portaria número 4 de 2011 a certificação de inversores com potência até 10 kW, pelo menos por enquanto. Por que 10 kW? Porque quando foi criada essa portaria, quando foi criados os procedimentos de certificação, existiam poucos laboratórios de certificação no país que chegavam no máximo até essa potência, ou seja, no momento, investidores com potência maior do que 10 kW não precisam de certificação, até 10 kW é obrigatório. Eu falo por enquanto porque já existem diversos laboratórios, o LESF é um que está designado para certificação na Unicamp, tem capacidade para certificar até mais. As normas estão passando um processo de revisão, então é possível que até o final do ano exista uma alteração desse limite de certificação, porque existem laboratórios que já conseguem certificar até 80 kW, então essa limitação em 10 aqui já não tem justificativa. Os ensaios eles são orientados por procedimentos contidos na própria portaria e nas seguintes normas, que são a BNT-BR 16149, 2013. 2013 seria as últimas alterações. A BNT-BR 16150 e a 62116. Essa aqui exclusivamente para anti-ilhamento. As normas estão inclusas nesses procedimentos, os procedimentos estão inclusos nessas normas, só que existem dois ensaios também que são declarados na própria portaria de 2011. Aqui são os 17 ensaios. As normas discriminam 17 ensaios, mas ao decorrer dos testes, isso pode se alongar em até mais do que 30 testes. Eu falo isso porque, por exemplo, um ensaio de sobre e subtensão é necessário várias configurações, então um ensaio acaba se tornando de 5 até 10 testes. Aqui é uma breve classificação
do impacto, não necessariamente é uma classificação exclusiva, é uma classificação superficial do impacto de cada ensaio. Por exemplo, cintilação em Flickr, o primeiro ensaio segundo as normas, exclusivamente aplica-se à qualidade da energia elétrica que deve ser entregue à rede. Já a injeção de componente contínua afeta tanto a qualidade quanto a segurança. Isso aqui não é uma classificação, volto a frisar, não é uma classificação normativa, é uma classificação por laboratório. Como eu havia falado anteriormente, alguns dos ensaios estão declarados em normas. No caso do ensaio 1 ao 14, estão declarados na 16149 e na 16150. As 16149 são características de ensaio, são os limites a serem colocados para a limitação dos ensaios. As 16150 são os procedimentos. São procedimentos de ensaios. E aí aqui existe uma pequena diferença, vale ressaltar que o laboratório de certificação, eles possuem procedimentos operacionais. O procedimento operacional é diferente do procedimento de ensaio. O que é o procedimento de ensaio? A 16150, ela indica os passos a serem realizados para cada ensaio, sequencialmente, só que cada laboratório possui técnicos diferentes, possuem equipamentos diferentes, equipamentos de fabricantes diferentes. Claro que cada equipamento de certificação tem uma tolerância que é declarada nesta norma, por exemplo, distorção harmônica do equipamento. O equipamento que estou me referindo aqui são simuladores fotovoltaicos, são simuladores de rede, do osciloscópio, analisador de rede. Eles têm limites de tolerância, limites de distorção harmônica, justamente para não afetar os ensaios. Então, a 16150 ela oferece procedimentos de ensaio, mas cada laboratório possui um procedimento operacional de acordo com seus próprios equipamentos. O procedimento de ensaio é um documento normativo público, o procedimento operacional é um documento de laboratório, que auxilia nas certificações. Os ensaios 15 e 16, proteção contra inversão de polaridade e sobrecarga, como eu havia falado anteriormente, eles estão declarados na portaria número 4 de 2011. E o ensaio de antilhamento, um dos mais importantes da certificação de inversores, GRID-TIE, está na portaria número 4 de 2011 declarado, só que existe a norma, como eu falei anteriormente, específica para ele, que é a 62116. O primeiro ensaio, a cintilação, ou também conhecido como flicker, é uma impressão de estabilidade da sensação visual induzida por um estímulo de luz cuja luminância ou distribuição espectral flutua com o tempo. Qual o objetivo desse ensaio? Identificar inversores que possam provocar grandes oscilações na rede, que não afetem equipamentos eletrônicos nas redes adjacentes, ou seja, evitar oscilações excessivas na rede de distribuição e operar em redes elétricas de alta impedância. O ensaio de cintilação ele é realizado colocando-se impedâncias em série ali na saída do inversor e entre o simulador de rede, que é o que vai simular a rede de distribuição, e geralmente iniciado com uma impedância alta, que é o que chama-se de impedância de referência. Essas impedâncias, me refiro a essas que são colocadas em série. Aqui nós temos o exemplo de um sistema trifásico, uma simulação de rede, as impedâncias em séries. Aqui teremos o sistema de medição, e é necessário colocar uma impedância também no neutro. Teoricamente, não se vai ter se não tiver oscilação, não teria corrente pelo neutro, mas a norma exige que não existe uma rede perfeita. A cintilação, o ensaio de cintilação, ela é indicada para ser utilizado em normas internacionais, não existem normas nacionais para isso. Ou seja, a norma 164, 16149 e a 16150 do Brasil, elas direcionam imediatamente para as IECs, que são normas internacionais, procedimentos internacionais, em que nessas normas são apresentados os valores para se calcular as impedâncias serem colocadas em série para avaliar se o inversor consegue fazer a injeção de corrente sem provocar grandes oscilações. Existe uma grande polêmica com esse ensaio, porque, como é uma norma internacional, ele foi preparado para uma frequência de 50 Hz. E nós sabemos que no Brasil nós temos um sistema elétrico de 60 Hz. Então, o que é feito com os laboratórios de certificação? É feita a construção de impedâncias, resistência e indutâncias. A indutância é impactada diretamente pela frequência. Então, é feita uma adaptação, então, se calcula, se dimensiona, é feita a instalação, é feito o ensaio. Porém, a polêmica os limites que foram estabelecidos em cada norma, a IEC 61033, 311 e 35, foram construídas para uma frequência de 60 Hz, 50 Hz. Quando é feito um dimensionamento para 60 Hz, a pergunta fica no ar, esses limites são o mesmo. Teoricamente não seriam, porque a frequência é um dos parâmetros mais de grande impacto na rede de distribuição.
Tanto é que em um cálculo de fluxo de carga, a frequência influi de forma abrupta. Então, é um ensaio polêmico, mas é necessário. Como eu falei, as normas estão passando por procedimentos de revisão, então, provavelmente, até o final do ano, teremos normas com limitações diferentes, com limites diferentes e adequados para o sistema elétrico brasileiro. Segundo ensaio, injeção de componente contínua. O sistema fotovoltaico ele deve parar de fornecer energia à rede em até 1 segundo se a injeção de componente CC na rede elétrica for superior a 0,5% da corrente nominal do inversor. Ao longo dos ensaios da apresentação aqui, vou falar de alguns ensaios que são um tanto quanto polêmicos. Aqui seria outro, porque a injeção de componente CC, ela depende quase que exclusivamente da característica física do inversor. Então, quando o procedimento pede para fazer essa alteração, teoricamente seria necessário alterar componentes internos do inversor. E aí, para um procedimento de certificação que deve ser imparcial, isso é proibido. Então, temos um choque aqui de normas no procedimento de certificação. Mas qual seria o impacto de uma injeção de componente CC, justamente porque esse ensaio? Uma componente CC, numa rede CA, ele pode sobrecarregar, ele pode provocar perdas, tanto no cabeamento quanto principalmente em transformadores. Perdas no cabeamento, perdas no ferro, e aí quando eu falo ferro, seria perdas no núcleo, pode provocar sobreaquecimento, e aí, consequentemente, as perdas. O ensaio CC seria justamente semelhante a isso aqui. Eu tenho tensão nominal padrão. Já a componente CC, eu teria a elevação da tensão com a referência no zero. Então, eu vou ter grande quantidade de corrente com a componente CC aumentando ali as perdas no cabo. E, consequentemente, provavelmente no núcleo do transformador. Esse ensaio é realizado com porcentagem de 100, 66 e 33%. São porcentagens definidas em norma, são porcentagens de carregamento do inversor. Ao longo da apresentação, estarão colocadas aqui do lado as porcentagens que são realizadas de ensaio durante os procedimentos. Harmônicos de distorção de forma de onda. A distorção harmônica total de corrente ela deve ser inferior a 5% em relação à corrente fundamental na potência nominal do inversor. Cada harmônica individual deve estar limitada a seus seguintes valores. Temos harmônicos ímpares e harmônicos pares. Nós temos limites de distorção tanto para as ímpares quanto para as pares. E aqui seriam limites de distorção de harmônicos individuais. A harmônica total de corrente ela deve ser inferior a 5%. Os inversores fotovoltaicos, conforme reduz a porcentagem de carregamento, essa distorção, essa injeção de harmônicos na rede aumenta. Então, na maioria dos ensaios, essas harmônicas individuais elas não são respeitadas. Então, o que é adotado como prática de laboratório de certificação no país? É justamente a total. Ou seja, a total deve ser inferior a 5%. Quanto as outras estão passando procedimentos de revisão, e certamente isso deve ser alterado, ou se aumenta o limite de distorção, ou diminui o número de porcentagem de ensaio. Só que aí entra outra questão polêmica. As normas não foram feitas para atender o que tem no mercado. O mercado ele tem que se adequar às normas. As normas são feitas de acordo com critérios técnicos da rede elétrica. Quando eu falo em aumentar o limite de distorção, eu estaria respeitando o que o mercado tem a oferecer. Só que, na verdade, é o contrário. O mercado precisa se ajustar aos limites normativos, porque os limites normativos são criados conforme a rede elétrica do país. Então, aumentar o limite de distorção estaria descartado por um procedimento de revisão das normas. Fator de potência. O inversor ele deve ser capaz de ofertar fator de potência fixo, resistivo, indutivo ou capacitivo, previamente configurado e com tolerância de mais ou menos 0,025. Nós temos o fator de potência fixo, os ensaios são realizados nessas faixas, 100, 75, 50, 30, 20 e 10, e é classificado de acordo com a faixa de potência, ou seja, inversores com potência menor ou igual a 3 kW, o fator de potência indutivo e capacitivo ele precisa estar apto a trabalhar inicialmente com resistivo, mas é permitido uma variação até 0,98. Da mesma forma para os outros casos, maior que 3 e menor que 6, ele precisa estar ajustado inicialmente para 1, mas também ele tem que estar apto para receber comandos para atuar em 0,95, tanto indutivo quanto capacitivo. E aí vai em relação ao deslocamento das ondas dos sinais de tensão e corrente. Acima de 6, a mesma forma, inicialmente com resistivo, mas ele precisa estar apto a receber uma configuração de forma que ele trabalhe com esse fator de potência.
O ideal é o fator de potência 1, perfeito. Mas por que que ele precisa estar apto a alguém configurar um integrador, um instalador, ou até mesmo as concessionárias futuramente, a trabalharem com fator de potência um pouco menor? Os inversores fotovoltaicos, eles auxiliam no controle de reativos. E aqui eu chamo a atenção para um ponto que pode gerar confusão. O fato dele auxiliar no controle de fator de potência, o fato dele auxiliar no controle de reativos, são outros insights que eu vou falar logo à frente, não necessariamente o inversor foi construído para trabalhar como banco de capacitores. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode gerar uma pequena confusão por causa do resultado final. Mas o inversor fotovoltaico ele tem essas funções, ele precisa estar habilitado para isso, mas para auxiliar e não para substituir uma correção de fator de potência. Quando a potência ativa injetada for superior a 20% da potência nominal do inversor, o sistema fotovoltaico deve ser capaz de operar dentro das faixas de fator de potência definidas na curva de fator de potência. Essas seriam as duas curvas. Eu tenho aqui a primeira situação para uma potência nominal maior que 3 e menor que 6. Menor que 3, o que acontece? Menor que 3, ele precisa estar obedecendo essa configuração. Ele precisa estar com fator de potência fixo e ele pode oscilar até para 0,98. Passou de 3K, ele tem que ter uma função, que aí seria uma curva, fator de potência. Eu tenho duas curvas. Se estiverem desse limite, o inversor ele precisa atuar entre 0,95 indutivo e 0,95 capacitivo. Passou de 20%, que seria um dos porcentagens de carregamento, ele precisa obedecer essa curva se ela estiver habilitada no inversor. O inversor precisa disso. É realizado o ensaio, nós fazemos a configuração, os ajustes, para obedecer isso. Isso aqui são opções que serão escolhidas conforme a necessidade de instalação ou de concessionária. Alguns ensaios aqui apresentados, eles foram construídos já prevendo futuramente que as concessionárias tenham total controle dos inversores. No momento ainda não tem, mas futuramente alguns ensaios foram construídos já pensando nisso. Esse aqui seria um deles, para que a concessionária tenha controle do inversor, de todos, na verdade. Potência nominal acima de 6 kW, ele vai trabalhar de 0,90 indutivo, 0,90 capacitivo, seguindo a mesma curva do fator de potência. Passou de 20%, ele precisa manter em 1, passou de 50%, ele precisa reduzir para 0,90. Por que a redução ocorre para potências maiores? Porque são justamente aqueles que têm maior impacto no ponto de conexão, que é onde está injetando a corrente. Injeção de demanda de potência reativa. Mais uma vez, um ensaio que auxilia no controle de reativos. É auxiliar e não substituir, não é uma solução para controle de reativos. O inversor com potência nominal maior que 6 kW deve ser capaz de operar com valores fixos de potência reativa, valores estes que são estipulados em porcentagens de potência da potência nominal. São 3 cenários, capacitiva, indutiva e resistiva. Ele precisa estar apto a receber comandos para atuar em 48,43% de capacitiva da potência ativa de ensaio. E aqui, cuidado, chamando atenção para isso, porque seria 48,43% da potência ativa de ensaio. Nós temos aqui várias potências ativas de ensaio. Então, se eu estiver atuando com, por exemplo, se tiver um ensaio de 30% de carregamento, então seria 48,43% de 30% da potência que é do inversor que está sendo adotado. No caso, inversores acima de 6K. Da mesma forma, vai para a indutiva e a resistiva. Ou seja, ele precisa estar apto a receber um comando de forma que ele elimine qualquer possibilidade de injeção de reativos em todas essas porcentagens aqui de ensaio. Ensaio sobre subtensão. O sistema fotovoltaico ele deve perceber uma condição normal de tensão e atuar dentro dos limites estabelecidos em norma com tolerância de mais 2%, tensão e tempo de desconexão. Essa tolerância aqui é justamente para a tensão e o próprio tempo de desconexão. Um está dando volt e outro em segundos. Tensão no ponto comum de conexão, porcentagem em relação à tensão nominal. Quando essa tensão for menor do que 80% da tensão nominal da rede, um ponto a se destacar aqui é que cada tensão é necessária uma certificação. E isso vai depender do fabricante e do país a ser instalado, o inversor. Se ele vai fazer uma instalação para 220, vai ser uma certificação para 220, todos os ensaios, os 17 ensaios. Se for 240, vai ser uma certificação para cada tensão. Voltando aqui para o ensaio, quando a tensão for menor do que 80%, o tempo máximo de desligamento seria 0,4 segundos. Chamando a atenção para desligamento, esse desligamento seria cessar o fornecimento de energia para a rede. Qual é a diferença? Desligamento, o inversor vai desligar total. Cessar o fornecimento de corrente,
ele vai parar de injetar a corrente na rede, mas ele vai se manter ligado, realizando um monitoramento da rede, ou seja, numa situação de subtensão, menor do que 80% ou maior do que 100% da tensão nominal, ele precisa se desligar de acordo com esse tempo. Só que o desligamento falado aqui é cessar o fornecimento de corrente. O ensaio é realizado em 100% do carregamento somente. Ele vai cessar o fornecimento de corrente, e esse tempo com essa tolerância de mais 2%, tanto para 80% quanto para 100%, e 2% para esse tempo de 0,4% para subtensão e 0,2% para sobretensão. Vai continuar o monitoramento para quando a rede voltar ao normal, ele consiga identificar e voltar a injetar. Esse tempo de atraso ele evita desconexões excessivas. Em caso de subtensões que tenham um tempo menor, já vai evitar um desligamento desnecessário. Aqui um exemplo de um ensaio de sobretensão, isso aqui é uma imagem de osciloscópio. Normalmente nós colocamos relatórios tanto em imagem de osciloscópio quanto em imagem do analisador de energia, fica a critério do fabricante. Podemos colocar os dois também. E essa análise é feita com funções do próprio osciloscópio. Aqui a gente consegue ver um degrau de tensão aplicado, isso aqui seria um ensaio de desconexão por sobretensão. Aqui o sinal amarelo seria de tensão, o V seria de corrente. Quando se aplica-se uma sobretensão, conseguimos identificar aqui uma leve oscilação na corrente, e ele tem um tempo para se desconectar, como eu havia falado anteriormente. Num caso de desconexão ou sobretensão, ele tem um tempo de 0,2 segundos. A gente identifica aqui 179 milissegundos, seria menor do que 2 segundos. O ensaio em 100%. Assim como sobre e subtensão, nós temos um ensaio de sobre e subfrequência. O sistema fotovoltaico ele deve perceber uma condição normal de frequência e atuar dentro dos limites estabelecidos em norma com tolerância de mais ou menos 0,1 Hz e mais ou menos 2% por tempo. Semelhante ao ensaio de sobretensão, existe um limite de desligamento para a frequência, no caso, menor do que 57,5 Hz e para maior do que 62 Hz. Nesses intervalos de tempo são iguais. O ensaio é realizado em 100% de carregamento e a mesma coisa se fala para desligamento. Cessar o fornecimento de energia para a rede, ele vai manter o monitoramento da rede. O tempo de atraso evitará desconexões excessivas. Um exemplo de desconexão por sobrefrequência. A partir desse ponto, é um degrau de frequência aplicado. Ele tem um tempo para se desconectar, e aí que ele se desconecta em 150 milissegundos, que seria menor do que 0,2 segundos. O ensaio de sobrefrequência é extremamente importante, porque, como eu falado já, a frequência é um dos parâmetros mais críticos, além da tensão e da corrente. É um indicador forte de que tem uma falha na rede. Quando a frequência começa a aumentar, é um indicativo de que teve uma falha na rede. Sistemas com frequência aumentando, é sinal de que está sendo uma geração excessiva. Geração excessiva, alguma carga saiu ou teve alguma falha na rede. Controle de potência ativa em sobrefrequência. Como eu havia falado, existe um limite para subfrequência e um limite para sobrefrequência. Só que a frequência normal que nós trabalhamos é 60 Hz. Quando a frequência da rede ultrapassar 60,5 e permanecer abaixo de 62, porque 62 é o limite de sobrefrequência. Passou de 62, o inversor precisa cessar o fornecimento de energia para a rede. Nesse intervalo, de 60,5 até 62, o sistema fotovoltaico ele deve reduzir a potência ativa injetada conforme o seguinte diagrama. Existem duas condições para o ensaio para sobrefrequência controlada. Condição A seria inicialmente com 100% de carregamento, e aí eu vou fazer uma redução seguindo este diagrama. A condição B ele inicia em 50%. Esses pontos seriam justamente os níveis de frequência e a necessidade de alteração da potência. Por exemplo, a condição A inicia-se aqui com 100%, ponto 1, ponto 2, ponto 3, até chegar a 60,5 Hz, como apresentado aqui, ponto 3. Ele vai permanecer com a mesma potência. Se a frequência começar a continuar aumentando para 61, para 61,5, 61,9, antes de chegar em 62 Hz, essa potência ela precisa começar a reduzir. E se passar de 62 Hz, ele vai cessar o fornecimento. Se a frequência começar a reduzir, ela só pode voltar ao seu estado original, que seria ou de 100% ou de 50%, conforme tem iniciado o ensaio, após 300, na verdade, 2 intervalos de 300 segundos. Observem que aqui, a cada diferença de pontos, P1, P2, que seriam justamente os pontos de frequência, existe um intervalo de 30 segundos para todos. Os dois últimos são 300 segundos, porque justamente para garantir que a rede voltou ao normal
e que o inversor pode voltar ao seu estado de potência nominal. Reconexão. Depois de uma desconexão, ou por sobre-subtensão, ou sobre-frequência, devido a uma condição normal de rede, o sistema fotovoltaico ele não pode retornar o fornecimento de energia à rede elétrica por um período de 20 segundos a 300 segundos após a retomada das condições normais. Isso aqui é um ensaio voltado principalmente para a segurança. Em situações de desconexão, ele tem um intervalo para avaliar a rede, e justamente para evitar que uma situação que a rede elétrica caiu, a concessionária mandou a equipe de manutenção, ele tem um intervalo para monitorar a rede e evitar a conexão e provocar acidentes ali. Chamando a atenção que a retomada das condições normais, essa contagem de tempo é após a retomada da condição normal. Por exemplo, aqui eu tenho um ensaio de reconexão, aplicado aqui um degrau de tensão, de sobretensão, a tensão aumenta, é o momento que ele desconecta, e aqui o retorno para a tensão nominal. Então, somente a partir desse momento é que é iniciada a contagem para ele iniciar uma reconexão. A reconexão aparece um pouco aqui, um pouco antes desse acréscimo de ação de corrente, porque a olho nu aqui não conseguimos ver, mas no osciloscópio, quando é feito um zoom nessa região, a partir desse momento ele já começou a injetar corrente na rede. Então é um ensaio de segurança. Ele é realizado tanto para sobretensão, como pode ser visto aqui, quanto para subtensão. É realizada uma subtensão, o inversor vai se desconectar, volta essa tensão para a tensão nominal, e inicia a contagem para ele voltar a injetar na rede. Tem que ser nesse intervalo aqui de 20 a 30 segundos, 300 segundos. Religamento automático fora de fase. É mais um ensaio de segurança. O sistema fotovoltaico ele deve ser capaz de suportar o religamento automático fora de fase na pior condição possível, que seria em oposição de fase. Ele está diretamente ligado ao ensaio de entilhamento, vou falar mais à frente, em que o ensaio de entilhamento, o inversor precisa desconectar quando a rede elétrica cai. Só que existe um tempo para o inversor se desconectar em caso de sobre-subtensão. O que pode acontecer? A rede elétrica cair, digamos, perdeu a conexão, e retornar antes do inversor em detectar o entilhamento. Ou seja, ele tem um tempo para detectar o ilhamento para se desconectar. Se nesse intervalo, antes do inversor detectar o ilhamento, a rede elétrica retornar, aí aqui que é a importância do religamento automático fora de fase. Se estiver em fase, ok. Se estiver fora de fase, o inversor pode ter um aumento, uma sobrecorrente que pode danificar o inversor. Por isso ele precisa dessa proteção. Então, é realizado ensaios, são criados arquivos de tensão defasados no simulador de rede. Essa é a vantagem de utilizar o simulador de rede, conseguimos controlar todas as formas possíveis. O procedimento normativo exige curvas a 90 graus e a 180 graus defasados. Conseguimos fazer em qualquer defasagem. Os piores casos são esses, que é justamente caso a rede elétrica volte antes do inversor detectar o ilhamento, ele precisa ter essa proteção para evitar sobrecorrente e danificar o inversor. Controle externo. Como eu havia falado anteriormente, alguns ensaios, principalmente esses três aqui, modulação de potência ativa, de potência reativa e desconexão, reconexão do sistema fotovoltaico da rede, foram criados principalmente para que futuramente os concessionários tenham controle total dos inversores, ou seja, consigam controlar todos os inversores por meio de telecomandos. Então, para a realização desses ensaios, o fabricante já precisa disponibilizar para os laboratórios de certificação meios de comunicação. Senão, o laboratório pode utilizar o que tem em mãos. O LESP, o Unicamp, utiliza comunicação Modbus para controle dos inversores à distância, justamente para fazer os ensaios de modulação de potência ativa. E aí aqui chama a atenção que esses dois ensaios são para inversores acima de 6 kW. No caso, esse ensaio seria aplicado a inversores com potência entre 6 e 10. 10 seria o limite de certificação. É um ensaio de potência ativa, ele é um ensaio realizado com 100% da potência nominal. Ele precisa atingir o valor estipulado em até 1 minuto, com uma tolerância de mais ou menos 2,5% da potência nominal do inversor. A de potência reativa é um ensaio realizado com 50% da potência nominal. Ele precisa atingir o estipulado em até 10 segundos. Existem valores a serem colocados, estão estipulados nas normas, ou seja, então, a distância, por exemplo, na comunicação Modbus, você coloca um valor de controle de potência reativa e o inversor precisa responder isso à distância em até 10 segundos. A tolerância de mais ou menos 2,5% da potência nominal. E aqui essa potência nominal ela faz referência não a... Por exemplo, o ensaio iniciará em 50%. Só que essa potência nominal aqui seria, por exemplo, 6 kW.
é um probleminha da norma que ela tem o mesmo conceito para diferentes aplicações. Desconexão e reconexão do sistema fotovoltaico da rede. Futuramente, o concessionário precisa ter esse controle de conectar e desconectar à distância todos os inversores, justamente para manutenção e até mesmo controle de auxílio de controle de reativos e do próprio fator de potência. Requisitos de suportabilidade a subtensões. Para evitar desconexão indevida da rede em caso de afundamento de tensão, sistema fotovoltaico com potência nominal maior ou igual a 6 kW deve satisfazer os seguintes requisitos. Nós temos aqui um quadro com diferença de tempos, com demarcações de tempos e de tensão, porcentagens de tensão da rede. Esse quadro cinza completo aqui mais escuro seria a operação normal, com a sua tensão em 80% a 110%. Nessa situação, digamos, padrões normais da rede de distribuição. Abaixo de 80%, em caso de subtensões, o inversor ele não pode se desconectar. Seria essa situação até 200 milissegundos. Mas se ele estiver acima de 40% e abaixo de 80%, ele pode ir até 300 milissegundos. Passou desse tempo, com tensões abaixo de 80, o sistema fotovoltaico ele pode se desconectar. Não necessariamente que ele vai, mas ele pode. Proteção contra inversão de polaridade é um dos ensaios que estão na portaria, não estão nas normas, declarado em portaria na número 4, 2011, com anexo na 357 de 2014. Serve para verificar se o inversor suporta a inversão de polaridade no lado CC sem que o equipamento sofra danos. Em casos de erro de instalação, ele precisa estar apto para isso, que é possível. Na hora de instalar, você conectar ali os polos trocados, o inversor precisa estar apto, precisa ter essa proteção. Então, o ensaio é feito como? Nós simulamos esse erro, invertemos as polaridades de conexão, colocamos em 100% o inversor, tentamos fazer a injeção de corrente por 5 minutos, depois desligamos todos os equipamentos, voltamos à conexão correta, e aí o inversor precisa trabalhar normalmente. Se isso não acontecer, é porque teve danos e ele não está apto a ser comercializado. Em inversores com múltiplas entradas, o teste deve ser realizado em todas as entradas. O fato de ter um ensaio com essa proteção não dá liberdade aos instaladores instalarem de qualquer jeito. O ensaio de sobrecarga é avaliar a capacidade do inversor em situação de sobrecarga e verificar se o equipamento não sofre danos até 120% de carga. O ensaio é realizado a 120%. Desabilitar a limitação de potência ativa é uma boa prática, porque se você vai realizar um ensaio de sobrecarga, essa coisa de parâmetro na hora do ensaio pode causar resultados aí errados. Durante o ensaio de sobrecarga 120%, operar o inversor durante 15 minutos, mesmo que o inversor se desconecte. Durante a situação de sobrecarga, pode ser que ele venha se desconectar, mas é preciso manter a operação por até 15 minutos. Depois volta para a potência nominal e ele precisa injetar normalmente o fluxo de rede. Caso contrário, ele não está apto. Inversores com múltiplas entradas, o teste também é realizado em todas as entradas. O ensaio de entilhamento é a condição na qual parte da instalação elétrica contendo carga e gerador fica isolado do restante da rede elétrica, situação que os distribuidores de energia elétrica devem evitar. Existe a ilha intencional, é uma situação que tem controle da distribuidora, é uma ilha em que, por exemplo, é um sistema de manutenção. Já a ilha não intencional seria sem controle da distribuidora, e aí é um ensaio que é de interesse da concessionária, principalmente por um futuro em que ela teria controle dos sistemas, e no momento para a segurança. A rede elétrica caiu, o inversor precisa desconectar porque pode ter alguém na rede fazendo manutenção, o inversor não pode injetar corrente naquela rede, que pode gerar sérios danos. O ensaio é realizado com a fonte de alimentação CC, sistemas fotovoltaicos, emuladores fotovoltaicos, o analisador de energia fazendo análise do lado CC e do lado CA, do inversor, equipamento sob ensaio, osciloscópio fazendo medição do lado CA, em que ele vai ser acionado medição do tempo em que o inversor consegue identificar o entilhamento por meio da chave, que será feita a desconexão da fonte CA, que seria o nosso simulador de rede, e a carga RLC, como o professor falou no início, com um banco de resistências, indutores e capacitores, em que são realizados em 3 porcentagens de carregamento. Na verdade, existe uma faixa na norma que é permitido utilizar, só que nós, do laboratório do LESF, utilizamos 66,33 porque são os piores casos. Então, ao nosso ver, passando pelos piores casos, o inversor estaria apto. Claro que o fabricante pode solicitar uma porcentagem menor porque está na norma. Por padrão, nós utilizamos os piores casos. São 31 configurações dentro dessas três porcentagens. Que configurações são essas? Seria
alterações de valores, tanto nos resistores, quanto nos capacitores, quanto nos indutores, justamente para avaliar todas as possíveis situações da rede elétrica em que o inversor precisa identificar o anti-ilhamento e se desconectar. Esses foram os ensaios abordados em normas no Brasil para a certificação de inversores. Trazendo um pouquinho aqui de duas linhas de pesquisa que são abordadas no laboratório no LESP, seria a eficiência de inversores fotovoltaicos. Duas linhas de pesquisas, uma abordada que está em desenvolvimento pela mestranda Gessiane Pinheiro, seriam de ensaios térmicos dos inversores, e o outro eu estou fazendo a pesquisa de eficiência de GMPPT. O que seria o GMPPT? Seria o algoritmo, existem os algoritmos de rastreamento, que são conhecidos MPPT. O GMPPT é um algoritmo para identificação do ponto de máxima potência em situações de sombreamento parcial. Existem soluções para isso, de acordo com o projeto. Microinversores, otimizadores de potência, mas em situações que se precisa colocar uma string e caso depois tenha um sombreamento parcial, essa é uma solução um tanto quanto com resultado muito bom, só que por estar entrando no mercado agora esses algoritmos de GMPPT, é necessário também uma certificação. Esse é um assunto da eficiência de inversores fotovoltaicos que existem normas internacionais, só que no Brasil ainda não existe nenhuma. Então, estou trazendo esse ponto aqui porque o laboratório está já puxando essa linha de pesquisa para elaborar um procedimento nacional, para elaborar uma norma nacional para a certificação da eficiência, tanto de ensaios térmicos de inversores, quanto dos algoritmos que estão entrando no mercado para a identificação de pontos de máxima potência em situação de sombreamento parcial. O que seria o sombreamento parcial e quais seriam as consequências? O sistema fotovoltaico depende diretamente das variáveis, a radiância solar e temperatura. Essa vai provocar diretamente o sombreamento, no caso, os valores de corrente. Condições uniformes, em radiância e temperatura das variáveis seriam constantes. Condições não uniformes, esses diferentes valores de radiância e temperatura sobre o arranjo. Isso vai gerar diferentes picos no sistema fotovoltaico, causados principalmente pelo sombreamento parcial, em que o sombreamento parcial provoca o surgimento de mais de um pico na curva de potência do sistema fotovoltaico. Esse pico pode ser o pico local, também conhecido como LMPP, e o pico global GMPP. Condições uniformes, temos aqui um gráfico de corrente e tensão, de tensão e potência, em que aqui nós teremos em condições uniformes somente um pico de potência, que seria o MPP. Em condições não uniformes, nós passamos a ter vários picos. Aqui são 3, mas podem ter muitos mais. Aqui teremos o GMPP, pico global de potência. Pico 2 e pico 3 seriam picos locais. Os algoritmos comuns, eles conseguem encontrar esses picos locais, 2, 3. Eles não conseguem atingir o máximo, depende também do perfil de sombreamento. Já os picos globais, que seriam os algoritmos globais, seriam a solução justamente para situações como essa. Sair do pico local e encontrar o pico global. As soluções, como eu ia falar anteriormente, o MPPT, o Maximum Power Point Tracking, seria o algoritmo comum, em que pode estar ficando preso em picos locais. E o GMPPT, que seria o Global Maximum Power Point Tracking, é o algoritmo global de rastreamento de máxima potência, fugindo dos locais e chegando ao global. A geração de energia em pico local impacta negativamente também no índice de distorção harmônica total de corrente. Lembrando lá daquele ensaio de avaliação de distorção harmônica de corrente, da injeção de harmônicos, quanto menor a porcentagem de carregamento, maior o índice de injeção de harmônicos na rede. Ou seja, se eu tenho um inversor dimensionado para trabalhar em 100%, se eu tenho um sombreamento parcial e o meu algoritmo fica preso no pico local, eu vou ter uma porcentagem baixa, 30%, 40%. Isso impacta diretamente na distorção harmônica total de corrente. Cenário de soluções, surgimento de novas soluções para mitigar as consequências de sombreamento parcial. Como eu havia falado, elas podem ser classificadas em 4 grupos. Podem ser configurações de módulos strings, você pode fugir de sombreamento dessa forma. Arquitetura de sistemas fotovoltaicos, um sistema centralizado ou com microinversores, aí entre os otimizadores também. Topologia de conversores, conversores multiníveis ou circuitos de controle de geração, ou técnicas de rastreamento do MPP, que é o que nós estamos abordando no laboratório para elaborar um procedimento também para certificar inversores com essa tecnologia, que seria o GMPPT. A posição de destaque das técnicas de MPPT diante das outras soluções é um fator que faz com que fabricantes estejam investindo em algoritmos de rastreamento global. A necessidade de certificação das soluções entregues ao mercado é um sinal de maturação do mercado. O mercado fotovoltaico cada dia mais crescendo, surgindo soluções para situações como essa de sombreamento parcial, e outras soluções, como eu falei, os otimizadores e microinversores são ótimas soluções também, e essa está entrando diretamente com os inversores, então é necessário uma certificação, além daquelas já abordadas em normas nacionais, abordar isso também
no cenário nacional. A ausência de referência normativa do Brasil para a avaliação da eficiência de inversores é um dos motivadores dessa pesquisa do laboratório. No contexto internacional, com normas de certificação de eficiência de inversores e algoritmos de rastreamento, mas que não englobam as situações de soberamento parcial. Essas são as normas, a IEC 61683 de 1999, e a eficiência SEC, uma eficiência californiana, e a EN 50530 de 2010 é uma norma europeia, ou seja, são todas normas internacionais. A IEC ainda é uma grande referência, apesar de não ter referências para a certificação de algoritmos globais, ela é para a eficiência de inversores no seu total. E eu vou apresentar agora aqui os conceitos de eficiência de inversores. É uma das únicas que tem procedimentos para a certificação de inversores autônomos, da eficiência de inversores autônomos. Os conceitos de eficiência de inversores fotovoltaicos são conceitos, vou passar brevemente aqui, porque são conceitos que são abordados nas normas, então só para ter uma ideia de que são conceitos que não abordam o algoritmo global. Então, essa é a necessidade do laboratório investir em pesquisas de certificação desses algoritmos. A eficiência de conversão, como o próprio nome indica, ela revela a capacidade do inversor em transformar a corrente contínua em corrente alternada. Seria basicamente a divisão da energia gerada lado CA pelo lado CC, esse termo seria o nosso período de medição, e algumas normas internacionais classificam a eficiência de conversão de acordo com a potência utilizada, ou potência nominal, ou potência parcial. Aí você teria a eficiência de conversão tanto para nominal quanto para parcial. Eficiência estática de MPPT. É um indicador responsável por mensurar o grau de exatidão do algoritmo de segmento do ponto de máxima potência. Isso seria para um algoritmo comum, então que ele avalia o lado CC, pelo que o sistema fotovoltaico está fornecendo. Ou seja, no nosso caso, os simuladores fotovoltaicos estão disponibilizando, ou seja, a potência máxima, pelo que de fato está chegando no inversor. E o que chega no inversor é o que o algoritmo consegue rastrear. A avaliação reflete características tanto de velocidade quanto de magnitude do rastreamento sob condições fixas de radiância e temperatura. Por isso o nome é eficiência estática de MPPT. Eficiência dinâmica de MPPT, ela avalia a precisão do algoritmo de rastreamento, porém, nesse caso, com situações de dias nublados, em que ocorre variação da irradiância dos módulos fotovoltaicos. Porém, essa variação ela ocorre de maneira uniforme. O ensaio é realizado em regime transiente de irradiância distribuída sobre todo o arranjo fotovoltaico, em que vai depender da rampa de alta elevação ou baixa elevação, ou seja, a variação alta de irradiância sobre o sistema fotovoltaico. Só que essa eficiência ela avalia essa variação, como eu falei, de forma uniforme, ou seja, isso não caracteriza um sombreamento parcial. Essa seria a fórmula base de cálculo para isso, muito semelhante à eficiência estática de MPPT, só que a dinâmica é que teremos variações aqui nessa disponibilização de potência máxima. Eficiência total, de forma bem resumida, é você multiplicar a eficiência de conversão que eu apresentei anteriormente pela MPPT estática. Ou seja, a dinâmica ela não é considerada para essa eficiência total. É um conceito novo, é um conceito só abordado somente pela norma europeia de certificação. Praticamente só faz a multiplicação, a eficiência de conversão, e a eficiência do MPPT estático, em que ao final vou estar eliminando esses dois pontos aqui de potência CC que chegam ao inversor e avaliando o que de fato é entregue pelo inversor do lado CA e o que é disponibilizado pelo sistema fotovoltaico. Então essa seria a eficiência total. A eficiência ponderada serve para fazer comparações. Sabendo que o inversor raramente opera em carregamento fixo devido a variações de radiância e temperatura, a eficiência ponderada ela surge como proposta de avaliação para simplificar as medições e propiciar referência para a comparação objetiva dos inversores. Ou seja, já é para títulos comerciais para fazer uma comparação entre inversores, visto que você não pode estar fornecendo ao usuário valores de eficiência para cada ponto de carregamento e ficaria complexo essa comparação. Então, aqui seria uma fórmula básica e geral de uma eficiência ponderada, em que eu teria coeficiente de ponderação. Coeficientes de ponderação esses são construídos de acordo com a região, são coeficientes construídos de acordo com o perfil de radiação local. E aqui teríamos o número de carregamentos ensaiados. Então aqui você consegue fazer uma avaliação de todos os pontos que foram ensaiados, de acordo com a radiação local, e verificar a eficiência do inversor por meio de um número representativo. A norma que eu havia falado, a primeira, seria a norma IEC, a 61683, elaborada pela International Electrotechnical Commission, foi utilizada como referência para a elaboração das normas posteriores. Foi uma das primeiras normas a trabalhar com a eficiência de inversores. Os conceitos que são utilizados a eficiência de conversão nominal, como eu havia falado, parcial e a ponderada. Um breve exemplo de como ela aplica a ponderada seria durações diferentes para níveis de radiâncias diferentes. Então, você faz uma ponderação da irradiância
conforme o tempo que é aplicado. Então, isso depende diretamente, perdão, depende diretamente do arquivo de radiância local, do perfil. Esse seria o circuito de medição. São necessárias medições tanto no lado CC quanto no lado CA. Estou colocando circuito de medição porque logo à frente tem uma breve comparação para entender que as normas posteriores elas necessitam de mais medições aqui do lado CC. A eficiência californiana é uma referência normativa criada pela Comissão de Energia da Califórnia, a SEC, com base no protocolo de teste elaborado pelo laboratório Sandia. Os conceitos aplicados, eficiência de conversão e eficiência ponderada. A diferença são os coeficientes que são construídos conforme o perfil de radiação local. A Califórnia criou esse sistema justamente para colocar pesos maiores aqui em porcentagens maiores. Observe que na eficiência ponderada, que é utilizada pela californiana, esses pesos maiores são aplicados, por exemplo, 0,53, com a eficiência em 75% de carregamento e a 50% de carregamento. Ou seja, são os perfis mais comuns na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, por isso, a alteração de coeficientes. A norma europeia, ela trabalha também com coeficientes, e aí são coeficientes diferentes justamente por causa do perfil de radiação que lá é diferente. Esta é a primeira norma a adotar todos os conceitos apresentados anteriormente. E a primeira a trabalhar com a eficiência de algoritmos. A primeira e a única até o momento. Teve uma revisão em 2013, seria o acréscimo do anexo A1 2013. Ela trabalha com a eficiência estática de MPT, dinâmica, e a total foi apresentada, além de conversão e de ponderada. Os conceitos de eficiência estática e dinâmica dos algoritmos PPT são implementados pela norma europeia com 3 perfis. Perfil 1, perfil 2 e perfil 3. Perfil 1, ciclo de variação entre baixa e média, 100 watts por metro quadrado e 500 watts por metro quadrado. Ou seja, essa variação, como eu falado, ela trabalha com a dinâmica dessa forma. É uma variação da irradiância sobre o arranjo fotovoltaico. Só que é uma variação linear, é uma variação uniforme em todo o arranjo fotovoltaico. E isso não caracteriza um sombreamento parcial. O perfil 2 é uma variação média de 300 a 1000 e o perfil 3 de 10 a 100. Esse aqui é um perfil baixo, justamente para simular desligamento e carregamento do inversor, situações ali no início e final do dia. Então, essa é a avaliação do algoritmo. O algoritmo precisa acompanhar todas essas situações. O circuito de medição, como eu havia falado anteriormente, para a eficiência europeia, ele precisa de mais equipamentos medindo o lado CC, justamente porque ele precisa acompanhar os perfis de radiância, perfil 1, perfil 2 e perfil 3. E justamente porque é a primeira norma a trabalhar com a eficiência de algoritmos. O algoritmo ele precisa saber o que é disponibilizado pelo simulador e o que é encontrado pelo inversor, encontrado pelo algoritmo. Então, existe uma diferença aqui. E aí, por isso, essas medições, tanto na saída do simulador, quanto na entrada do inversor, para identificar a eficiência disso. É a primeira norma a eliminar, a exigir que os ensaios fossem realizados com módulos fotovoltaicos ou simuladores fotovoltaicos. Essa norma aqui, ela exige que não sejam utilizados fontes CC. Os ensaios precisam ser realizados de acordo com a tecnologia do módulo que será utilizado. A eficiência europeia, ela trabalha com 2 tecnologias, seria de silício, monopoly, cristalino, e filme fino. Ela tem essas 2 referências e arquivos de ensaio. O cenário das normas, como eu falei anteriormente, nós temos 3 normas, a IEC, a SEC e a europeia. Os conceitos aplicados, fiz toda essa introdução justamente para apresentar essa tabela e mostrar que a eficiência de algoritmos globais que estão entrando no mercado agora, para encontrar os picos globais em situação de sombreamento parcial, ela não é abordada por nenhuma das normas. Então, é o que motiva o laboratório, o LESP, na Unicamp, está trabalhando diretamente com isso. Como é que é feita essa parametrização para avaliação desses algoritmos globais? Como eu havia falado, a norma europeia ela trabalha com uma irradiação uniforme, que não caracteriza um sombreamento parcial. Para conseguir fazer isso, nós trabalhamos com uma fórmula de radiância ponderada, em que eu escolho a porcentagem que eu quero trabalhar, 20, 30, 40, 50% de sombreamento, já seriam níveis altos de sombreamento. Você define o perfil de sombreamento para uma string, define o número de módulos que vai ter nessa string, e você consegue dizer, por exemplo, eu vou fazer 2 níveis de sombreamento no mesmo módulo. Em simuladores fotovoltaicos, isso não é possível, ou seja, você apenas consegue colocar um nível de radiância por módulo, você não consegue colocar no mesmo módulo essa diferença de radiância para simular um sombreamento parcial. Então, por isso a necessidade de utilizar isso, em que se eu quero fazer isso, quero simular uma situação em que eu tenho
1.000 watts por metro quadrado em 70% da área do módulo e 300 watts por metro quadrado em 30% da área do módulo, eu preciso utilizar a irradiância ponderada, em que eu vou encontrar uma irradiância equivalente, que seria 790 watts por metro quadrado. Só que quando eu distribuo isso em toda a string, todos com 790, também não tem sombreamento parcial. O que eu encontrei aqui foi uma irradiância ponderada, que equivale a esse sombreamento. Então, em seguida, é feita uma distribuição para cada módulo, alterando esses níveis, de forma que, quando eu diminuo 100 aqui, eu preciso acrescentar 100 watts por metro quadrado em algum outro módulo, para fazer essa compensação e criar uma situação de sombreamento parcial. E, dessa forma, utilizar os simuladores fotovoltaicos exigidos pela norma europeia. Aqui teria um segundo exemplo. Eu teria 3 perfis de sombreamento, chegando a 800 watts por metro quadrado. Quando eu falei ali que precisa sair feita a redistribuição nos módulos, se eu diminuir 100 em um, eu preciso aumentar 100 em outro, justamente para chegar a esses perfis. São os 3 perfis utilizados pelo LESP para certificar algoritmos globais de rastreamento. E o perfil A, o pico global vai estar à esquerda, o perfil B vai estar ao centro, o perfil C vai estar à direita. Esse aqui a maioria dos algoritmos consegue encontrar até mesmo os algoritmos comuns. Mas por que é mantido pelo laboratório? Porque em algumas medições iniciais na implantação do laboratório, foi identificado que alguns investidores, mesmo encontrando já de imediato aqui o pico global, eu digo de imediato por quê? Porque normalmente a curva sem sombreamento, a tensão do pico de potência vai estar muito próximo aqui do global. Então, quando entra o sombreamento, ele já encontra imediatamente, mesmo sendo um algoritmo sem inteligência global. Porém, alguns investidores conseguem encontrar o global imediatamente, pelo fato da tensão estar próxima, só que depois de acionar o algoritmo, ele por algum erro, ou alguma lógica errada no algoritmo, ele sai do global e vai para o local, e aí isso está errado. Então, por isso a necessidade de manter isso para garantir que os algoritmos não tenham erros de rastreamento aí. Com medições, para mostrar para vocês aqui um exemplo, o professor havia falado anteriormente no começo da apresentação, utilizamos o inversor da Fronius, o algoritmo global que eles denominam de Dynamic Peak Manager. A medição foi realizada na rede CA. A rede CA seria o nosso simulador fotovoltaico, conseguimos controlar a tensão e frequência em 220 e 60 Hz. Esses são os dados básicos, dado de entrada e saída desse inversor. E aqui seria o cenário que nós fizemos nas simulações, o ensaio inicial. Níveis de carregamento foram 2, 50% e 100%, podem ser mais níveis de carregamento, nós conseguimos fazer quantos forem necessários, o fabricante que escolhe. E os níveis de sombreamento utilizamos 3, 10, 20, 30%, também conseguimos fazer quantos forem necessários, o fabricante que irá escolher. O cenário é 50% de carregamento e 100% de carregamento. Em todos os cenários, esse algoritmo da Fronius, ele conseguiu encontrar, ele é um ótimo algoritmo para rastreamento de pico global, ele conseguiu encontrar em todos, somente em um perfil A. Lembrando que o perfil A é aquele que o pico global ele fica à esquerda, ou seja, fica mais longe da tensão do pico sem sombreamento. Então, quando entra o sombreamento, esse aqui seria o perfil mais complexo. E aí esse eles não conseguiram encontrar, mas todos os outros não conseguiram encontrar perfeitamente. Se observarmos aqui no perfil C, tanto em 50% de carregamento quanto em 100% de carregamento, todas as medidas estão em segundos. Por quê? Porque, como eu havia falado, é o perfil mais rápido. Ou seja, a tensão do MPP, situação sem sombreamento, está muito próxima da tensão do GMPP, na situação com sombreamento, nesse perfil C. Então, por isso ele encontra de forma rápida. Nos outros ele demora um pouco mais, mas ele consegue encontrar perfeitamente. E aí, o perfil A ali, que ele não encontrou nem 50% de carregamento, nem 100%, provavelmente foi por causa da proximidade dos níveis de potência. Ou seja, olhando a distância, parece que está a mesma potência. Só que, na verdade, isso aqui é o perfil A, em que o ponto máximo global ele está à esquerda, com uma leve diferença aqui, muito pequena, de potência. Então, provavelmente foi um pequeno erro do algoritmo de não conseguir encontrar. Mas isso aqui seria uma situação atípica, quase não seria encontrado na realidade. Então, mostra que nós conseguimos fazer configurações críticas para avaliar todos os algoritmos globais que entrarem no mercado. E aí, isso aqui, terem poucos algoritmos globais no mercado ainda, então estão em fase de desenvolvimento, então irão surgir novas versões, e o laboratório já está preparado para colocar situações críticas para avaliar. Essa aqui seria uma situação de fato crítica, pontos muito próximos, e o global está aqui, mas ele não conseguiu encontrar. Ele ficou no pico local, mas a diferença é quase nada aqui, na verdade. Agradeço a todos pela atenção, e aí finalizo a apresentação aqui deixando os contatos disponíveis, tanto do laboratório quanto do professor Vilauva e o meu contato.
Perfeito, Gilson. Muito obrigado aí pela apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui. O professor Marcelo, se quiser ligar o microfone para responder também, fica à vontade. A primeira delas é a seguinte: os inversores off-grid, eles precisam de certificação do Inmetro ou algum outro tipo de controle de qualidade? Sim, os inversores off-grid, eles precisam dessa certificação. Alguns laboratórios já estão designados, as portarias do Inmetro, eles esclarecem, definem quais são os laboratórios. O LESP é designado, só que ainda estamos em processo de desenvolvimento dessa situação de preparar tudo para certificar. Mas é necessário, sim, os off-grids precisam de certificação também. Boa resposta, Gilson, exatamente isso. Eu acho que a pergunta foi motivada aí por uma situação estranha que se encontra no mercado hoje. Inclusive, esse foi um assunto de uma das reuniões, de uma das últimas reuniões das quais eu participei, da B Solar, e foi trazido esse tema à tona, né? Então, tem inversores sendo distribuídos no Brasil sem a certificação, apesar da exigência, né, da certificação compulsória para inversores off-grid, né? Então, está todo mundo olhando para a certificação de inversores grid-tie, né? E parece que o mercado esqueceu e acho que não precisa certificar os inversores off, né? E aparentemente isso não está sendo fiscalizado e fica por isso mesmo, né? É uma situação bem estranha que acontece hoje no mercado. Ok. Próxima pergunta, então. A certificação de microinversores também segue estes mesmos ensaios? Sim, são microinversores, mas são inversores, continuam sendo inversores. Existe uma base na potência de 10 kW, então é necessário. Ok, outras perguntas aqui muito boas. As normas brasileiras ou internacionais têm algum tipo de teste de vida, algum teste relacionado à durabilidade do produto, alguma coisa assim? Quer responder essa, Gilson? Então, o que eu tenho conhecimento seriam ensaios térmicos, né? Que aí, no caso, eu citei a pesquisa que está sendo desenvolvida pela GCIAN, pela mestrando GCIAN. Então, o LESP também está conduzindo essa linha de pesquisa para avaliação dos inversores. Não tenho muito conhecimento nessa área. Tá, eu vou complementar aqui. Diferentemente do que ocorre com os módulos, né, para os quais existem testes que realmente testam a qualidade do módulo, levam o módulo fotovoltaico à exaustão, né, através de ciclos térmicos, congelamento, aquecimento, exposição à luz ultravioleta, etc. Né? Então, para módulo tem, para inversor não. Por norma não, mas existem alguns laboratórios internacionais. Tem um laboratório, eu me esqueci agora o nome dele, não sei se o Gilson lembra. Ele criou um padrão de testes, né? E ele produz esses testes. Nós estamos fazendo aqui no nosso laboratório algo muito parecido. Nós estamos criando é algo ainda recente, né? Isso não está pronto ainda para ser apresentado no mercado, mas nós estamos trabalhando nisso. Os trabalhos do Gilson, da Giciane, que o Gilson citou, por exemplo, são parte desse trabalho. Justamente a criação de um protocolo de testes que verifica a qualidade dos equipamentos, né? Então, a gente vai colocar o inversor dentro de uma câmara térmica, vai esquentar o inversor, vai verificar qual que é o derating de potência dele, né? Ou seja, a redução de potência causada pelo aumento da temperatura. A gente vai pegar esse inversor, vai colocar numa câmara climática, vai submeter esse inversor a um número de ciclos, depois vai verificar se ele ainda funciona depois disso, o que aconteceu, quais componentes internos foram danificados ou não. Então a gente pretende, não existem normas para isso, né, mas existem laboratórios em outros países e a gente está fazendo isso aqui no Brasil para criar aí padrões, criar protocolos de teste, né, para que a gente consiga conhecer um pouco mais sobre os inversores. Isso que o Gilson apresentou, né, essa questão de avaliar a eficiência dinâmica do inversor, é algo que ninguém está olhando aqui no Brasil. Nesse caso tem norma, né? Outra coisa que o Gilson apresentou, avaliar a eficiência do MPPT em caso de situações de sombreamento parcial. Para isso não tem norma, a gente está propondo aqui um mecanismo para testar isso, né? Então tem coisas que são relacionadas à qualidade do equipamento em funcionamento, né? Ou seja, se ele é eficiente, se ele não é, se ele consegue rastrear aquele ponto, se não consegue, né?
e outros testes, né, que são mais relacionados à durabilidade do equipamento, né, se ele suporta temperaturas elevadas, ele suporta trabalhar em ambiente salino, etc. São coisas, respondendo à pergunta, né, não tem, essas coisas não estão nas normas, mas são coisas que estão sendo olhadas, né, por laboratórios, tanto no exterior como no Brasil, incluindo o nosso. Ok. Outra pergunta, né? Eu acho que o Gilson até comentou na apresentação dele, mas espera-se no futuro que o Inmetro seja obrigatório para inversores acima de 10 kW também? Sim, Sim, pode falar, Gilson, vai lá. Você que está por dentro aí do assunto, aí, vai lá. certo. Todas as normas de certificação de inversores fotovoltaicos, tanto grid-tie, off-grid, até os híbridos já existem grupos voluntários aí, indicados pelo Inmetro, trabalhando para revisão, e um dos itens é justamente a elevar essa potência de certificação, que a justificativa inicial era o fato de não terem laboratórios capacitados para isso, então precisariam de certificações internacionais. Então, por isso a limitação em 10 kW. Mas, no momento, existem laboratórios, o LESP, inclusive, tem capacidade para certificar até mais do que isso, então é provável que até o final do ano seja exigida uma certificação para potências maiores, até porque existem laboratórios que certificam já até 80 kW. Perfeito. Muito bom. Inclusive, você até... aqui temos outra pergunta aqui. O fato do inversor possuir Inmetro garante a qualidade da energia injetada na rede? A concessionária pode solicitar o desligamento da microgeração nesse caso. Como proceder caso isso venha a ocorrer? Aí eu até complemento a pergunta do colega, né? Os critérios do Inmetro, eles são bons ou eles estão ficando defasados, assim como estão ficando defasados nos módulos? Boa pergunta. Certo. Pode só repetir a primeira aí? Eu fiquei com a resposta da segunda aqui, na verdade. Sim. O fato do inversor possuir Inmetro garante a qualidade da energia injetada na rede? Então, a maioria dos ensaios de certificação de inversores, como eu apresentei lá inicialmente, alguns são para a qualidade da rede, da energia injetada na rede, e alguns para segurança. A maioria são para identificar proteções no inversor, e alguns para qualidade. Só que isso varia muito de cada concessionária, de cada rede. Apesar de ter um sistema interligado nacional, existem configurações dentro do próprio país que são um tanto quanto diferentes, a começar pela impedância de redes. E aí já é um controle da concessionária. Então, um procedimento burocrático com a concessionária para liberação de projetos, instalação, eu já não tenho tanto conhecimento, mas acredito que as concessionárias devem ter um controle sobre isso. E aí talvez elas possam estar barrando a depender do sistema que está sendo instalado. As certificações são para identificar proteções do inversor. Quanto à defasagem das limitações, a apresentação em alguns ensaios eu fui falando algumas características que são inviáveis para certificar e que já são inviáveis para a nossa rede elétrica do Brasil, e que estão justamente em fase de revisão justamente por isso. A porcentagem de injeção de componentes CC já está um pouco defasada, um pouco polêmica. As porcentagens de distorção harmônicas para níveis individuais, harmônicos individuais, já não atende. A impedância para o teste de cintilação é uma impedância calculada com base em limitações internacionais, ou seja, é feita uma adaptação da estrutura para certificar no Brasil, são adotadas boas práticas entre os laboratórios, mas o que fica se perguntando é se a limitação que foi imposta lá seria válida para a nossa rede, que teoricamente não, porque nossos equipamentos são calculados para 60 Hz, e as limitações que vêm na IEC são para 50 na maioria. Só complementando um pouco o que o Gilson falou, tá perfeito, tá exata a resposta dele. A certificação, ela olha mais para essa questão da qualidade da conexão com a rede, né? Tanto a qualidade da energia como segurança. Uma coisa que pode acontecer, e acontece, né, no mercado nosso aqui, como a certificação ela é compulsória para equipamentos até 10 kW, o que acontece é que a concessionária muitas vezes exige que o acessante, né, apresente os certificados de testes internacionais do equipamento. Então, mesmo não havendo a certificação no Brasil dos equipamentos acima de 10 kW, na prática eles acabam obrigatoriamente aí sendo certificados, né? E normalmente eles já são
certificados, já possuem certificados internacionais, né? Então acabam atendendo aí todos os quesitos de segurança e qualidade. Muito bem. Outra pergunta aqui bem interessante. Como que anda o aspecto normativo dos inversores híbridos? Tanto do ponto de vista de teste, né, para a gente poder ter aí um inversor que a gente possa conectar na rede, mas do ponto de vista aí também de geração, de modalidades, algum comentário nesse sentido? Essa é uma boa pergunta. Eu vou passar para o Gilson, viu? Passar para os universitários aqui. O que eu tenho conhecimento são de grupos voluntários que estão trabalhando para construir essas normas. Revisão de procedimentos normativos do Brasil, infelizmente, a maioria não tem pessoas com dedicação exclusiva para isso. São convidados, são especialistas de área, são estudantes, professores, mestrandos, doutorandos, que são convidados de diversas instituições, de diversos laboratórios de certificação, para formarem grupos, voluntariamente, e tocar esse estudo, tanto de normas nacionais e internacionais, fazendo um comparativo, o estudo da rede elétrica do Brasil, para a construção dessas normas. Assim como é feito para a revisão das normas da 16.149 e da 150, que estão em procedimentos de revisão desse mesmo formato, os procedimentos normativos para investidores híbridos estão sendo criados dessa mesma forma. Então, são situações que não têm prazo, porque é um trabalho que está sendo feito de forma voluntária para o Inmetro. Então, está sendo criado, mas está sendo criado de forma voluntária. Só complementando, eu pessoalmente estou um pouco por fora mesmo dessa discussão dos inversores híbridos. Se eu não me engano, nós temos duas colaboradoras, a Geiciane e a Tatiane, que são mestrandas, aliás, Geiciane mestranda, a Tatiane doutoranda, estão participando mais de perto dessa questão aí. Então, já sugeriria aqui para o Canal Solar nos convidar futuramente para falar sobre inversores híbridos e a questão normativa relacionada a esses inversores, tá? Então a gente pode elaborar então uma apresentação sobre esse tema, que é bem interessante, é uma dúvida realmente muito recorrente no mercado. Ótima sugestão, vou cobrar você essa semana então. Mais uma perguntinha aqui. O que vocês acham que está vindo de tendência e de tecnologia para inversor? Bom, Gilson, passar para os universitários aí. Partindo do final da apresentação, seriam os algoritmos de rastreamento de situações de sombreamento. E o que eu acho que deve estar chegando forte no mercado para investidores seriam protocolos de comunicação de controles remotos, na verdade, que as concessionárias precisam disso. As normas, apesar de estarem defasadas, elas já têm ensaios que já foram criados inicialmente visando isso, visando um controle futuro das concessionárias, ou seja, futuramente a concessionária vai ter controle de todos os inversores. Então, os protocolos de comunicação precisam estar bem definidos para sistemas fotovoltaicos. A norma deixa em aberto, o fabricante escolhe em qual que o laboratório vai certificar. Se o fabricante não escolhe, o laboratório utiliza que mais tem experiência, mas dentro de normativos, ou seja, não pode ser qualquer comunicação remotamente, que existem várias, só que existem aquelas que são certificadas. Não lembro agora qual é a norma, mas existe uma norma para esses protocolos de comunicação. Só que eles não são específicos para sistemas fotovoltaicos. Então, acredito que é uma vertente forte a ser melhorada e que deve estar entrando para o mercado agora. Na minha opinião, né, complementando aí a resposta do Gilson, a grande novidade no mercado, a grande bola da vez aí são justamente os inversores híbridos, que foram o assunto da pergunta anterior. É fantástica a possibilidade de você ter um equipamento só a conversão CCCA, né, a conexão do sistema fotovoltaico à rede elétrica, e além disso você poder agregar um banco de baterias de lítio, para você fazer a gestão da sua energia, para você armazenar, consumir no horário que for melhor para você ter backup, né, para você ter segurança na sua residência. Então eu acho que esses equipamentos são fantásticos, está faltando realmente um maior esclarecimento aí, né, normativo, para que esses inversores ingressem no mercado. Mas a tecnologia em si já é bastante madura, eu espero que esses equipamentos se tornem comuns no Brasil, aí no futuro bem próximo. Muito bem, maravilha.
Vamos lembrar aí a todos, esse webinar, quem quiser reassistir ele, estará disponível em breve no nosso canal no YouTube. Caso você ainda não conheça o nosso canal, aproveita ali para entrar no nosso site, onde a gente já tem mais de uma centena de artigos técnicos e notícias todos os dias. E nossa presença no YouTube conta com todos os webinários gravados. Tá? Então, você perdeu algum antigo ou quer estudar mais alguma coisa aí por conta, você pode entrar também no nosso canal no YouTube, tá bom? A gente deixou aqui alguns recados sobre cursos que estão vindo. Essa semana, no final dessa semana, a gente já deve ter o curso de PVC de Solergo. O curso de usinas de 5 MB é um curso mensal, caso você tenha interesse também, tá? E em fevereiro também a gente vai encontrar aí o curso de aterramento SPDA, que é um curso bem específico aí, bem legal, de 2 dias, focado em aterramento, ok? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gilson. A gente encerra por aqui, então, e até uma próxima. Obrigado. Parabéns, Gilson. Até o próximo convite do canal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.